Feliz seja o seu dia. Esse é o Leitura Ativa do livro Mulheres que Correm com Lobos. Sejam todos bem-vindos. Esta é uma live em que a gente faz um trabalho com mulheres. Oh, acho que agora vai. Alô, Oi, o que foi cheguei. isso? Nossa, hoje aconteceu de tudo. Nossa, Tudo. você entrou, eu chamei, não puxava de jeito nenhum. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Ah, não sei. Mas tudo bem, a gente está aqui firme e forte. E sabe que eu pensei numa coisa? O rap me mudou. O É, você telepretinho. viu? Ah, você me Ele mudou tá aqui. fofinho agora. Ai, eu vi ontem numa live a atualização. Ele tá bué da fofo. Ai, cadê? Peraí. E dá para personalizar. Então, eu tinha visto, peraí, que eu posso ter um presentinho personalizado, mas a minha comunidade tem que estar ativa. Ainda não sei como é que faz para ativar. Mas eu já vi o pessoal com presentinho, sabe? Com a carinha da pessoa, gerado pelo próprio TikTok. Vamos ver. A comunidade subiu de nível, quem sabe? Então, Olha, sejam todos bem-vindos. Olá, mundo da Laércia, seja bem-vinda à live da leitura viva de mulheres que correm com lobos. Aqui em São Paulo, com bastante frio. Tá friozinho. É como tá em Portugal, Ruth. Como tá com abafado, calor. Ai, eu queria um calorzinho. Mas é isso. Bom, hoje já aconteceu de tudo. Agora o Heart Me, ele toma café, que bonitinho. Deixa eu mandar uns popular aqui pra gente subir a live. E bora lá que hoje, né, o tempo urge, que hoje é quinta-feira. Já que é o Você, dia. você chegou a já antecipar esse capítulo? Não, eu ontem tive a fechar contratos. Enquanto nós tínhamos Hum, terminado a live, eu estava a fechar contratos. E estava a fazer a organização toda do desafio. Toda não, que ainda falta organizar os links do desafio Dinheiro Rápido. lá vem ela. Aqui está o lembrete. Sabes. Ah, meu Deus, essa minha Alexa, ela é um barato. Bom, Deixámos de ter a hora da gratidão. bora lá. Não é mais. Eu configurei outro lembrete de uma coisa que eu tenho que fazer. Só que eu esqueço de tirar depois. Às vezes ele me obedece, às vezes a Alexa não me obedece. A Alexa é fantástica. Mas ela depende de mim, né? Então vamos lá. Hoje nós entramos no capítulo 7. O corpo jubiloso, a carne selvagem. Nossa, esse título assim me deixou curiosa, né? Para entender sobre o que é que vai se falar. Hoje ela tá da cor do livro, ó. Então, bora lá. Ela começa assim: sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens ao deles. Os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são.
bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com 3 pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacinhos. Outra vez vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar por um segundo a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada, a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos: "Ah, vocês têm fome demais, seus dentes são afiados demais, seus apetites são muito interesseiros." À semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite fosse aceitável. E com enorme frequência acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral, de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação: cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem 2 pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma; 2 pares de olhos, um para a visão normal, o outro para a vidência; 2 tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados com o corpo não para por aí. Em métodos de trabalho com o corpo, como o de Feldenkrais, de Ayurveda e outros, entende-se de diversas perspectivas que o corpo possui 6 sentidos em vez de 5. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Como a pedra de Roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia de água, em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo
por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. Aqui eu pensei muito em duas coisas. Na epigenética, né? Essa coisa de que o corpo guarda memórias ancestrais. E na cinesiologia, essa palavra é, né? Que é quando a gente faz aquele teste do corpo. Então, mais ou menos entendendo o que ela tá querendo dizer aqui. Mas eu acho fantástico. Tá certo que esse livro foi escrito já numa época em que era muito mais padrão, né? O padrão era a mulher branca, magra, cabelo comprido e... Ai, como eu sou boazinha. Era bem, pelo menos assim, era o padrão cultural que tava ali na minha época de criança, né? Fora desses padrão, você ter outra cor, outro tipo de cabelo. Até lembrei de um negócio engraçado. Teve uma moça que morou com a gente muitos anos na minha casa quando eu era criança. E ela tinha o cabelo dela, era crespo, né? Não chegava a ser de preto, mas era crespo, era bem coisa. E ela usava peruca. E aí eu tô lembrando que nessa época, quantas e quantas mulheres tinham o cabelo, vamos dizer assim, ruim, pela época que eles falavam que era taxado de ruim, e elas usavam peruca para esconder o próprio cabelo. Então hoje, quando eu vejo as mulheres de cachos, assim, é uma libertação para essas mulheres, né? Você poder fazer essa opção. E antes não, elas faziam a opção de que elas tinham que ter o cabelo lisão e ser como todas as outras mulheres, e aí se torturavam com essas perucas, né? Que, gente, não é fácil, não. Não mais o cabelo, a peruca daquela época, né? Eu tô falando isso de meados dos anos 70, que eu me lembro dela. Só que o que mais me lembra dela é que todo dia a gente era de madrugada. Ela tava morando com a gente, mas ela abriu a porta do guarda-roupa e ela tinha um cerimonial, então ela acordava extremamente cedo para prender o cabelo e colocar a peruca. E aí ela pegava, ela guardava naqueles sacos de supermercado. E aí ela ficava mexendo naquilo de madrugada. Era um pouco incômodo pra gente que tava querendo dormir até um pouquinho mais tarde, né? Meu pai ficava, nossa, meu pai falava um montão por causa disso. Bem-vinda, Tamara. Seja bem-vinda à nossa live leitura de mulheres, leitura ativa de mulheres que correm com os lobos. E agora a gente está entrando no capítulo 7, que está falando sobre o corpo, sobre as memórias do corpo. E aí eu lembrei muito dessa história, né? Como que as pessoas... eu me achava feia, muito feia, porque eu não tinha o padrão das meninas bonitas. Pelo menos era o que o povo falava, né? E hoje eu vejo que as mulheres têm tantas opções, e essas opções elas acabam sendo libertadoras para cada mulher, né? Cada mulher tem o direito de ser. Então ela usa o cabelo do jeito que ela quiser, sabe? Se quer maquiagem, usa. Se quer rapar o cabelo, rapa. Se quer ter cacho, tem. Se quer liso, tem. Se quer ter o cabelo verde, tem. E na minha época de criança, não. Era bem padrãozinho. Só tinha que ser daquele jeito. Se não fosse daquele jeito, você não era bonita. Enquanto isso aprisionou muitas mulheres. Mas isso continua, não está tão, se calhar tão,
como é que eu ia dizer, tão, né? Tão forte. Melhorou. Mas continua. Se não tiveres lá o 86, 60, 86, não és considerada mulher bonita. Não é aquele coisa. Eu vejo por mim, né? Apesar de eu ser alta, por causa da minha barriga, né? Por causa da ostomia, muita gente fica assim, mas o que é que ela tem na barriga? O que é que ela tem na barriga? Por que é que ela tem barriga assim? Eu passei mais a aceitar a minha barriga por causa da Edir. Já não sei se ela é Edir, se é Edir. Uma negra aqui no TikTok. Ela disse assim: eu vou para um date. Vou levar esta roupa, que ela não. Um roupão. Que ela é maravilhosa. Ah, eu não quero saber o que é que tu vais dizer. Bem assim, eu não quero saber o que tu vais dizer. Eu vou vestir assim. Eu fiquei assim, nossa, a maneira como ela fala é uma maneira defensiva, né? Ela está atacando e está defendendo ao mesmo tempo. Mas eu olhei e falei assim, nossa, ela tem um barrigão daquele tamanho todo, porque ela é obesa, né? Ela está fazendo emagrecimento. Nossa, eu estou acompanhando ela, estou gostando imenso do trabalho que ela está fazendo. E quando eu olho, assim, se ela, porque ela é obesa, ela aparece, porque é que eu, que estou diferente, né? Fisicamente, por que é que eu não posso aparecer desse modo? E é muito essa questão do estereotipo, né? O estereotipo. Eu costumava dizer quando estava casada que eu era o bibelô lá de casa. Porque eu tinha o corpinho 86, 60, 86, então ele, para não estragar o 86, 60, 86, nem sequer usava. Então era o bibelô lá de casa. E, nossa, gente, que loucura. Nem sequer usava, né? Ia usar as mulheres dos outros. Mas pronto. É assim, né? Aqui no Brasil, talvez tenha um pouquinho, a nossa cultura talvez um pouquinho mais aberta. Eu conheci uma moça falando nessa questão. Gente, né, ela acho que era 200, 200, 200. Que ela era, assim, extremamente obesa. Ela já estava, assim, na obesidade. Para os meus olhos e para o meu padrão, né, da minha mente, ela não era bonita. Não tinha nenhum dos conceitos de beleza, assim. Só que eu observava uma coisa que era muito doida nela. Essa mulher tinha uma energia tal. Se chegava nos lugares com ela, os homens paravam para ficar olhando. E não era aquele olhar de tipo, não, é aquele olhar de, Aí eu Ela tinha ficava aquilo olhando assim. que eu chamo de sex appeal. E eu ficava olhando para aquilo assim. E aí depois, quando eu conheci ela um pouco mais, eu fui entender melhor. Ela tinha uma autoconfiança, uma autoestima extremamente elevada. Era no nível assim, sabe? Ela me fez brilhar os meus olhos porque eu queria ter toda essa autoconfiança que ela tinha com relação ao corpo dela, a ela. Então ela se achava linda. E isso transparecia aos olhos dos outros. Né? É muito interessante. Então, onde ela chegava, e assim, gente, eram umas roupas que só Deus da misericórdia, né? Mas ela se sentia bem daquele jeito. Ela era ela. Então, às vezes não, né? Não é a roupa, né? Talvez seja isso um pouco que a Clarissa também esteja trazendo. Não é a roupa, é o que aquela mulher sentia de si por dentro. Isso me chamou a atenção, isso me fez olhar para ela e buscar também um pouquinho aprender, né? Nossa, como ela se ama, como ela se gosta. Porque essa parte, gente, ela podia vestir umas roupas esquisitas, que eu achava que não era pro padrão dela. Mas unha tava sempre bonitinha. Ela não usava maquiagem, mas ela tinha um batom, ela tava sempre arrumadinha, mas ela fazia aquilo por ela, né? Então, isso, aí eu ficava, então é isso que eles veem, né? É essa
força que eles olham para ela e ela chama tanto a atenção, mesmo não sendo uma mulher assim bonita. Tem uma outra, agora, ela já é mais senhora, que eu conheci também. Ela, por exemplo, assim, ela não tem cultura nenhuma. Andréia, seja bem-vinda. Ela não consegue ler, ela tem uma série de dificuldades, mas também na parte, assim, em algumas partes, ela tem uma autoestima numa parte dela muito poderosa, né? Mas ela é muito namoradeira. Ela tem um namorado, né? Aí a gente. A mente é coisa. Eu fico olhando pra ela assim e falo: por que ela tem namorado e eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Aí eu ficava olhando assim, porque, poxa, uma pessoa que não tem. Olha como que são os julgamentos, né? Uma pessoa que não tem cultura, mal sabe falar tal. E namora, e eu aqui. Aí depois você vai entendendo que tem outras questões. Mas naquele momento, assim, acabou passando esse tipo de pensamento. Ou seja, né, o que ela tem por dentro reflete no que ela tem por fora, e muitas vezes pode ser que o corpo dela não tenha tantas marcas, entre aspas, assim, né, das agressões da vida. Ela tem uma visão boa dela mesma. Então, mesmo que ela tenha certas dificuldades, ela tem aquele amor por ela, né? E aí são coisas que me chamam a atenção, assim, e de como isso é tão interessante, ainda mais numa cultura nossa machista. O brasileiro, ele valoriza extremamente o corpo. Ontem eu contei até 10 por um comentário que um rapaz fez numa reunião, um comentário que não teve cabimento, mas eu vou chegar, porque como aquilo me inquietou, na hora eu não falei nada, mas quando eu encontrar com ele pessoalmente eu vou falar que eu acho que não teve, não era o lugar, não era o comentário dele não foi apropriado. E Aí ele eu não me pergunto, conhece, né? É que eu não vou falar o que ele repetiu aqui, né? Eu só fiz uma brincadeira, né, com a pessoa, falando: Nossa, você é solteiro? Então. E qual é o perfil da sua alma gêmea? Aí ele falou o seguinte: que ela seja uma mulher próspera, positiva, e ele falou mais uma outra coisa. Ele só deu características espirituais. Até aí. Ah, é legal. E não tem mais nada? Eu perguntei, né? Mas eu perguntei assim, tipo, sei lá, de repente tem alguma amiga minha aí, né? Ele falou essas características, dali a pouco ele soltou a pérola. Mas se ela tiver peitão e bundão, aquilo assim já encerrou. Se eu tinha alguma amiga para apresentar, não tenho mais. Porque ele caiu o nível da. mas o Ele caiu homem, muito o nível, né? Mas eu aí, acho que assim, não era pertinente ele falar isso pra mim. mas aí tu Né? perguntaste, aí Mas eu tá, não perguntei assim no sentido de tão, né? Mas podia falar. Eu gosto de mulher alta, eu gosto de mulher magra, eu gosto de mulher bem servida. É um jeito de falar. Mas peitão e bundão num lugar que você tá tratando de religiosidade, ficou esquisito. Aquilo. mas E aí, aí eu sim, vou falar, eu não quis dar uma rabada nele na hora ali, porque eu falei, mas ele vai ter a volta, porque hoje em dia eu não posso ficar guardando. Mas como respeito à hierarquia, que ele é um superior meu dentro do trabalho que a gente faz, mas ele constrangeu a mim e a outra mulher que estava dentro da sala. hoje, olha uma coisa, Mas ah, podia deixa, ter deixa falado de outro só, jeito, né? não vai Podia ter falar de falado. outro jeito, e não vai falar de outro jeito. Há uma coisa que a Clarissa traz aqui, na questão do corpo,
É uma coisa que a gente, enquanto seres humanos, a gente tem que fazer. Aceitar o outro tal e qual como ele é. Se ele gosta de mulher peituda e com Eu não bundão, é achei uma coisa que não tem que natural ele aceitar. gostar. Eu só achei que ele poderia ter colocado com Mas não outras vai, palavras. mas não vai colocar. E é esse constrangimento, que tu tens que olhar para ti e dizer assim: porque é que eu me constrangi com isto? Ele não tem nada a ver, ele é só uma personagem. Porque quando a gente se sente constrangido com aquilo que o outro fala, não é sobre o outro. Não é sobre o outro. Aquela live que eu estava a assistir ontem, desde que sábado, para aí, mais ou menos, sábado não, desde domingo que estão falando sobre um assunto. Desde domingo que um fulano está falando sobre outro, porque o um diz que deve, o outro diz que não deve, não sei o quê, e porque assim, porque assado, nananana. Aí eu dei uma resposta assim, chegou lá, né? Imagina, 300 pessoas chegarem na live e dizem, olha, fulano está a falar sobre ti lá na outra live. Porque não é uma live de 50 pessoas, 10 pessoas, é uma live que tanto um como do outro Robusta. agarram bastante pessoas. E os outros chegavam lá, olha, fulano está lá na live a falar sobre ti, não sei, não. Aí alguém disse, aquilo que eu estava a assistir, assim, eu não estou nem aí, deixa eu falar. Eu dei uma resposta assim, quando a lei do retorno der a volta, eu vou gostar de estar aqui sentada para assistir. Porque um falava, mas não implicava o outro de maneira pejorativa. O outro que eu não estava a assistir implicava aquele, mas de maneira pejorativa. Imagina, dois influencers criticando um ao outro. Eles dizem que são santos, né? Não são! Todos somos humanos. Só que chegou um momento que aquilo que eu estava a assistir estava tão farto de estar a dar respostas que ele calou a boca. E ele disse assim: eu não quero falar mais sobre o assunto. E eu adorei o posicionamento dele. Eu falei o que eu tinha para falar, já disse o que tinha a dizer, deixa eu falar. E eu dei uma resposta assim. Freud diz uma coisa que é quando Maria fala sobre João, eu sei mais sobre Maria do que sobre João. Então, nesse comentário que tu trazes de eu gosto de mulher peituda e bunduda, ou com bundona, sei lá como é que vocês dizem, com bundão, com bundão. Porra, estava difícil de sair, com bundão. Esse movimento é dele. Se tu te sentiste constrangida, és tu que tens que O olhar para ti. constrangimento não foi, tipo, És tu que tens que que eu olhar para entendo, ti. num papo de amigos. Se fosse fora do lugar onde estavam, fazia sentido. Ali naquele lugar para ti não fez Tipo, sentido. isso, Aí é está o aquela questão. lugar e Olha, ainda tinha duas mulheres, uma mulher casada ali. Então, assim, aquilo pra mim foi inapropriado. Se ele solta uma pérola dessa, que eu também já vi algumas outras pessoas fazerem, em um outro lugar que tenha o mesmo contexto, o que que a outra mulher vai sentir? Se eu que já tenho um pouco mais de conhecimento me constrangi, então na hora minha mente fez uma ligação, porque eu olhei pra cara da outra moça, e aí eu, olha só, vamos falar sobre emaranhamentos agora. Aí tu te emaranhas com ele por causa do teu julgamento em relação àquilo que ele disse, no lugar onde ele disse, porque ele disse aquilo que ele disse. Nossa! Mas aqui a gente também não tá pra me Não, mas julgar, é eu assim. entendo a reflexão, né? Mas deixa só terminar, Gi. Tu ainda Mas eu vou ficas. falar com ele, porque se me incomodou, eu preciso Gi, falar pra resolve me primeiro libertar. dentro de ti. Resolve primeiro dentro de ti. Não vais falar com ele se resolver primeiro dentro de ti. Porque ele vai olhar para ti e vai dizer: o problema é que é teu. Tu é que te constrangiste, eu fiquei bem. Porque ainda para mais é Não, eu homem. acho que não. Não, Ainda eu para acho que mais. não. Mas olha Eu, uma coisa: tu estás a querer educar uma pessoa que ela é assim e não pronto. é educar, eu preciso apenas comunicar o que me incomodou. Mas antes É de esse mais o meu comunicar, objetivo, porque assim, eu não dei, tipo assim, eu não te dei liberdade pra você se sentir tão livre assim com minha pessoa. Eu não sou teus amigos de bar. É esse o sentimento. Eu vou colocar pra ele só o meu incômodo, mas mas vai me resolve fazer dentro ficar. de ti, olha para dentro de ti e pergunta: porquê é que eu fiquei incomodada que ele diz que prefere uma mulher peituda e com bundão?
Porque Eu não esse é sei, o, porque eu tenho peito e tenho bunda, então. então, mas esse é o lugar, é Mas o do que me lugar. incomodou, eu acho que é muito mais ser inapropriado o local que ele falou. Que eu já passei por alguns outros casos assim, de uma pessoa soltar uma pérola de um amigo que era. Ai, como é que fala? Ele é homossexual, né? E aí um amigo me solta uma pérola dessa dentro de um local religioso, mas ali eu senti o preconceito. A pessoa se incomodou e, eu tomei as dor. É meio natural pela empatia, mas, tipo, não era um local para se fazer determinado tipo de comentário, porque você está defendendo algo que é maior que você. É a mesma coisa se eu for numa igreja e começar a falar um monte de palavrão. Ou, por exemplo, para você, por exemplo, eu chegar na sua frente e dar um. É desrespeito para com você, certo? É nesse sentido. É a questão do desrespeito. Agora, se ele gosta ou não gosta, isso não me incomodou. Me incomodou o desrespeito. E assim, hoje, se fosse em outra época, eu deixaria para lá, mas hoje eu sinto que eu não posso deixar para lá, porque senão a pessoa vai achar que ela pode me desrespeitar a hora que ela bem entender. Então, o lugar é É, acho que exatamente esse. É aí que tu é. tens que Então, olhar. assim, Porque é que eu me senti desrespeitada se ela é superior a ti, então já entra um grau de hierarquia. Então tens que respeitar a hierarquia. Se tu te sentiste por isso que eu não falei desrespeitada, nada. se ele é superior a ti e se tu chegas lá mandando com ele, dizendo aquilo que tu ou que tu queres impor ou não a tua vontade, não importa aqui o que é que eu estou a trazer, tá? Deixa só eu terminar. Tu já estás desrespeitando a hierarquia. Se tu te sentiste incomodada, desrespeitada, é perceber porque é que tu te sentiste desrespeitada antes de falar com ele. Isso Antes aí é de falar com tranquilo, ele. tá de boa. Antes de falar com ele. Não está de boa. A gente depois fala no outro lugar. Antes de falar com ele, tens que olhar para dentro de ti. Porque é que eu me senti desrespeitada com a comunicação dele? Porque nem tem a ver com o lugar. Foi exatamente o que ele falou. Isso não porque os meus amigos, talvez por isso, é a amizade. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, ele não deveria, não gostei da atitude. Porque meus amigos falam até coisa bem pior. Mas aí é outro contexto, são outras pessoas, são pessoas com quem eu tenho liberdade. Mas eu vou olhar, mas a gente não tá aqui para olhar a mim, né? A gente olha a mim no particular. Mas Mas é isso, um comentário, né? De. deixa eu só finalizar. Isto que estás a trazer é interessante. É muito coisa de tu trazeres, é importante trazer, para finalizar o assunto aqui, e arrumar o assunto, é pertinente a gente olhar que isto acontece porque é que uma mulher se sente desrespeitada por um homem dizer uma coisa destas, e se for ao contrário, ele não tem direito de não se sentir desrespeitado. Atenção, não estou a falar sobre ti, estou a falar sobre um exemplo só, tá? É preciso a gente olhar para esse lugar e perceber porque é que eu estou me Nossa, sentindo gente. desrespeitada se ele disser este comentário, e se for o contrário, se eu chegar para ele, para um homem qualquer que eu também não conheço, o assunto é como é que eu gosto o assunto que tu trouxeste aqui. Como é que eu gosto de um homem? Eu gosto de um homem com tanquinho. Aí o homem está lá do outro lado e pensa assim, mas para ela está tudo bem. Se eu disser que eu gosto de uma mulher peituda, está tudo mal. Percebes? É este lugar que muitas vezes a gente frequenta e eu estou só para finalizar aqui, tá? Não é levando a tua situação, é a gente Não, se entendi, colocar num entendi. lugar de Né, que perceber. a minha mente já criou até um diálogo. Imagine uma mulher falando. É que eu não vou usar os mesmos termos que eu pensei na minha cabeça, mas uma mulher falando para um homem. Eu gosto de homem. Eu vou falar bundudo, mas não é bem isso que eu quis dizer. Uhum. Como é que esse homem vai se sentir?
E a gente está num momento ou está muito 8 ou está muito 80. E não se está parando para se analisar e fazer as medidas, né? E há uma coisa que a gente tem que respeitar antes de mais, porque é isto que a Calista traz aqui. Olhar para o corpo e perceber que ele tem marcas. E quais são essas marcas? Quais são essas dores? Quais são as suas memórias? Quais são os seus fatores, né? E porque é que esse corpo se gerou da maneira que se gerou? Eu vou dar um exemplo, né? No meu corpo eu tenho predominância. Se eu cuidar bem, se eu me esforçar, se eu for na academia, rapidamente eu fico com um corpinho 86, 60, 86, que é o corpo padronizado. E eu sofri muito por ter o corpo padronizado. Muito. E quando eu digo muito, é mesmo muito. Eu fui muito assediada e eu não sabia lidar com esse assédio. Eu fui aprender dentro da terapia a lidar com esse assédio. Ontem eu estava lá nessa live desse moço que eu estava a falar há pouco. Gente, é impressionante. Eu calei-me, porque chegou um ponto que eu disse, alguém estava comentando, eu gosto mais de ver com barba, esses olhos azuis, não sei o quê. Não sei. Gente, eu olhei e fiquei assim, como é que ele consegue aguentar isto, sem levar isto para casa? Tudo certo que homem não leva desaforo para casa, né? Mas é aquele momento, não houve uma mulher que não tenha entrado naquela live que não tenha assediado ele. Até que eu comecei da brincadeira com aquilo. Falei assim, ele hoje está com cara de bebê, porque estava com a barba feita. Ele hoje está com cara de bebê e tal, não sei o quê. Assim de brincadeira. E quando está com barba, está com cara de homem. Pondo, tipo, risinhos, né? Para perceber que eu estou na brincadeira com ele, para não se sentir assediado. Mas é esse o lugar que nós temos que visitar e perguntar por que é que eu me sinto constrangida, por que é que eu me sinto. E até olhar para mim, não é para os outros. Porque se eu olho para os outros, eu tomo a dor dos outros e ainda. É por empatia. Fudeu, desculpem, com licença, palavrão, mas lixou sua vida na hora que entrou na empatia. Por quê? Se emaranhou. Emaranhou, traz as dores do outro para a sua vida. Gente, vai fazer divórcio energético. Vão fazer divórcio energético. Tô para o hotel. Vamos fazer divórcio energético. Seu terapeuta é fogo. E senão vocês ficam trazendo para a vossa vida aquilo que é do outro. Bom dia. Ai, nem sei dizer o teu nome, porque eu acho que vou dizer errado, tá? Não vou. Não, É eu vou tia dizer Dana, tia. tia Dana. É, Eu vou dizer ela tia, também eu vou dizer o teu nome errado e eu não quero, tá? Não quero desrespeitar aqui o teu nome. É sobre isso. Como é que eu aceito o meu corpo? Como é que eu aceito aquilo que os outros falam sobre mim? E independentemente de quem seja, né? Porque eu vou trazer aqui outro assunto de assédio, né? Ah, eu já recebi elogios de um homem e fiquei obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, tia, obrigada. Ah, nada. e se for um velho fazendo o elogio, eu já me parece mal, eu já parece, eu já vou me sentir constrangida. Mas se for um homem bonito, eu vou ficar bem. Sabe? Porque é que se for um homem bonito eu me sinto bem, mas se for um velho eu já não me sinto bem. Porque é que eu aceito determinados elogios, porque é que eu não aceito outros determinados elogios? É tudo certo que depois tudo vem ali com uma questão de energia e tal, e a gente vai compreendendo essas coisas, mas é esse lugar, porque é que eu me sinto bem? Por exemplo, se fosse esse moço fazendo o elogio para mim, estaria ok, mas se não fosse esse moço, fosse outra pessoa qualquer, não estaria ok. E as mesmas palavras. É isso que a gente tem que olhar e perguntar, porque é que eu me sinto bem sendo. hum, não posso falar palavras no TikTok barra agente, ACD, ACD por causa do velho, mas se depois for um menino bonito eu não vou sentir constrangida. É preciso a gente olhar para isso e parar para analisar porque é que isso acontece connosco, tá? E, e como é que eu vou, perante a situação, eu vou comportar? Que eu estou aprendendo muito com ele. Vou-vos dizer, estou aprendendo muito com ele. Porque a maneira como ele se coloca, tudo certo, que ele é influencer e tal, e aí ele. Mas é homem, mas o posicionamento dele é o mesmo posicionamento desde o dia que eu o conheci. E já o conheci
bem lá atrás, só que eu desconhecia ele entretanto e voltei a conhecer ele este ano. E neste entretanto passaram-se 15 anos. E o posicionamento dele é igual até hoje. A congruência é a mesma. É muito da gente olhar para isso. É, é sobre isso. E Gi, vamos para a coisa, depois já é dia da mãe, né? Isso, eu As estava até dando anotações, uma folhadinha aqui, o próximo trecho ele é bem mais comprido, então a gente deixa esse trecho que é uma história, né? para amanhã, fica aí a reflexão para nós, né? Porque que algumas coisas incomodam, em situações diferentes não incomodam. Mas Isto tudo está pelo contigo. menos o caso do meu amigo que era gay, eu sei o que é que me incomodou, porque ali as hierarquias eram diferentes, né? Porque eu era superior hierárquica do outro que abriu a boca, mas também amiga do outro. Aí eu olhava para todo o contexto e falava, aqui não é lugar para isso, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, nesse contexto tinha essa. E na época eu tomei as atitudes devidas, eu conversei tudo direitinho. A segunda questão eu vou analisar, mas talvez eu esteja refletindo algum outro posicionamento de outras pessoas. Mas pelo menos uma coisa para mim já é mais firme. Se eu não gosto, eu não vou só, né, engolir, refletir para mim, resolver para mim. Se eu não gosto e eu sinto que pela posição dele, se ele fizer isso em outro lugar, vai prejudicar todo um contexto, então eu também preciso falar. Lógico que eu vou saber como falar, né? Porque foi uma coisa que eu realmente não esperava. Eu esperava sair da boca de qualquer um, menos dessa pessoa. Então, talvez eu acho que pelo nível de respeito que eu tinha, né? Eu tinha um respeito pela pessoa, o respeito foi por água abaixo, Mas olha, né? olha Tem, uma coisa. tem essas coisas, né? Mas olha uma coisa, eu gabo a honestidade dele, eu já vi aí uma honestidade forte, porque ele falou na parte toda bonita, né? Daquela parte da espiritualidade, tem que ser assim, 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 assim. E depois eu disse, mas fisicamente eu também quero isto. Então, é esse lugar que às vezes. Nossa, a minha questão foi com A tua questão a foi o palavra, mas lugar ele podia ter aonde foi falado mais dito. bonito, né? Porque ele trabalha com mulheres. Mas Ele ele é presta homem, serviço para as mulheres, né? Aí eu falei, meu Deus, né? mas Mas tudo Gi, bem. será que Aí não entra estás, também um pouco do meu julgamento, mas será que não estás feitão numa e bundão no ambiente exigência? religioso, feitão e bundão no ambiente religioso não me soou bem aos meus ouvidos, né? Se ele tivesse falado isso fora desse contexto, Será que meu não Deus. estás Ele podia ter usado outra coisa, né? Eu gosto de uma mulher com corpo de violão. é o 86, 60, 86? Mas lá está, Entendeu? Até aí, ó, legal. Eu gosto de loira, eu gosto de morena, eu gosto de preta. Eu tenho afinidade com mulher magra, eu tenho afinidade com mulher. Tem homem que gosta de mulher com recheio, né? E tem homem que gosta de mulher magrinha. Que nem eu. Eu gosto eu gosto de ossinho, eu brinco, né? Porque eu gosto de homem magro. Aí é então. que mataste Tem essas a mulher questões, preta. né? Pois é, eu gosto de magrelinho, gente. Eu gosto de uns ossinhos. Não sei porquê. Acho que é coisa da loba, né? Gosta de roer o brincadeiras à parte. Agora a gente entrou pra sessão gozação. Eu vou dar uma olhada no meu interior, o que inquietou. Mas por outro lado, hoje é um posicionamento. A pessoa precisa. Ele precisa saber para que não Mas o se que é que precisa repita. saber, efetivamente? É ele precisa saber por ter sido honesto e ter dito aquilo que ele pensava, ou Ele precisa saber que eu não dei liberdade para que ele usasse os termos que ele usou. Ele poderia ter usado outros para falar a mesma coisa, né? Eu jamais ia chegar aqui, pô, eu gosto
Mas igual isso é o homem exclusivo. tanquinho. Ah, de repente ele tem um pansão. Aí eu chego lá e falo, ah, eu não gosto de careca. É que assim, meu pensamento foi em outra coisa, né? Na parte que incomoda os homens. Eu não, jamais chegaria a isso, mas eu não gostei da liberdade que ele teve comigo, se eu nunca dei liberdade Então, para ele. Aí é o que eu mas é preciso aí, analisar, e aí é o que eu preciso colocar para ele. Ó, seu limite é aqui, meu amor. Eu não te dei o direito de você ultrapassar esse limite comigo. Ah, você quer falar com as tuas negas? Você fala, entendeu? Mas eu não sou suas negas. Então você tenha o respeito para comigo. E ainda mais no ambiente em que nós estávamos. É esse posicionamento que eu quero trazer. Não sei se eu vou chegar no dia, na hora exata, mas no momento certo eu vou dar esse posicionamento para ele. Porque aquilo realmente, ainda mais que tinha outras mulheres ali e hoje em dia, né, aquela coisa assim, eu não, eu talvez tenha eu tenho uma justiça muito forte. Eu não gosto que mexam com os meus. Mexeu com os meus, mexeu comigo. Tá, eu emaranho, posso até emaranhar. Mas é como se a outra se mexeu com alguém que eu sinto que é parte de mim, independente da situação, eu já vou estar emaranhada, né? Então, mas eu preciso pôr esses pontos em ir para ali, para mim ficar. Também não tô levando, né? Aquilo já foi, já acabou. Eu só preciso disso para que não se repita porque eu não gostei. mas esse é outro posicionamento. Agora, a questão aqui é: vale a pena tu emaranhares a tua vida, deixares ter o que tu queres ter porque te emaranhaste com outra pessoa? Outro posicionamento. É este lugar que eu me coloco hoje em dia e eu faço esta pergunta. Eu ontem, não, ontem, na terça-feira, estava a ter uma conversa com a Gica e disse assim: estou enganchada com a pessoa e eu não posso estar. E por um lado eu estava a ver aquilo de maneira positiva. Agora, hoje, eu faço assim, meu amigo, na minha cabeça, quem manda sou eu. Então já pensei assim, já vou fazer divórcio energético, porque aqui só habito eu. Não quero mais cabeça nenhuma cá mandando. Porque ontem dei por mim, era bem assim que eu vi a pessoa. Aí eu já estava, eu falei assim, que é isto? Não, peraí, vamos lá com calma, amigo. Não, é bom, é divertido, mas quem manda aqui? Quem manda aqui nisto tudo é o outro ou sou eu? Né? Porque quando a gente se emaranha, é exatamente isso que acaba por acontecer. Né? É esse lugar que a gente deixa de habitar na nossa vida e começamos a trazer para nós aquilo que é dos outros. Então é o momento de ninguém toma para ti a tua dor, resolve a tua dor. Se a outra mulher não souber resolver a sua dor, ensina ela a resolver a sua dor. Mas não tem que tomar o partido dela. Se até dentro dos próprios partidos políticos eles brigam, quanto mais nos outros cá fora. Mas bora lá que hoje é seu dia de. Então, Mas como eu vou ter que conviver com ele por mais de um ano, então eu acho melhor eu já cortar o mal pela raiz antes que o negócio, né? Pra que depois eu não acabe entrando em crítica e julgamento, né? Só vou resolver, vou pontuar com ele. Mas resolve primeiro dentro de ti antes de falares com eles. Não vai dar cagada. Vamos ver o Percebe? que vai acontecer. G, por experiência própria e terapeuta aqui. Resolve primeiro dentro de ti e depois com ele. Depois tu podes te posicionar. É uma questão de olhar primeiro para a tua dor, porque é fazer aquela pergunta: porque é que isto, eu vou trazer isto para ti, mas serve para toda a gente, porque eu faço isto comigo. Porque é que isto me incomodou? Porque é que esta situação me incomodou? É porque eu não gosto do meu corpo? É porque eu ouvi, como tu trouxeste aqui, vou dar um exemplo, tá? Não estou a dizer que é isto, tá? Vou trazer as Eu tuas tô palavras. analisando aqui, quando eu analiso as coisas, fica na minha cara, né? É porque eu não ouvi que mulher peituda ou mulher com bundão
a mulher oferecida, sei lá, a mulher que. Porque eu ouvi isso, tá? Não nesses termos, mas no sentido de, não sejas como a tua madrinha. Minha madrinha Miss, tá? Minha madrinha Miss. Então imagina como é que é para ela ser Miss, né? Qual é que é o corpo que ela tem, qual é que é a beleza que ela tem, né? Tu não pode ser como a tua madrinha, tu isto, aquilo, tu outro. Aí tu chega um momento e faz assim, eu não posso ser como a minha madrinha. Aí tu vais fechando o corpo, vai querendo uma capa invisível, ela vai agarrar lá da capa do Harry Potter, daquela que o pai dele deu para ele, e já coloca a capa que é para ninguém te ver. Aí tu passa no meio do lado da estrada, lá do trânsito. Vai um caminhoneiro, pum, pum, porque te acha bonitona. Aí tu fica toda ofendida, toda constrangida, ainda quer. Olha, a mãe ligando, falou? Tá vendo? Aí tu fica toda coisa porque o caminhoneiro te achou bonita, buzinou e tu te sentes lá, toda coisa. É esse lugar que eu, quando comecei a ver-me assediada, comecei a me incomodar. Porquê é que eu não posso? Porquê é que eu me sinto assim quando alguém faz um elogio? Porque eu não posso ser como. Porque eu não posso ser como fulana. Então, se eu não posso ser como fulana, eu não posso ter esse corpo. O que é que acaba por acontecer? Isto é psicossomático. A baixa autoestima vai embora, a autoconfiança vai embora, a gente começa a ouvir coisas e começa a se sentir constrangida, vou trazer a palavra constrangida que não se pode trazer a outra, começa a se sentir constrangida e isto acaba por gerar doenças. Doenças da pele, doenças deformativas. Que é depois, quando eu comecei a perceber porque é que eu tinha uma ostomia e porque é que a minha ostomia sobressaía, aí eu fiquei assim, tá, ok, então agora trata de curar tudo isso. Agora trata de sanar todos esses julgamentos, todos esses vestidos que tu vestiste que não eram os teus, devolve para quem de direito, o julgamento é do outro, a exigência é do outro. Ainda hoje eu estou bem com ostomia, mas há 3 semanas atrás ouvi uma pessoa dizer assim, essa coisa aí, ela tem essas coisas aí. Gente, eu olho para a pessoa e falo assim, coitada, desculpem, mas eu vou trazer mesmo isto. Coitada pela sua falta de cultura. Coitada pela sua falta de discernimento. Coitada, não é coitada no sentido de pena, é mesmo de, olha o nível que toda a gente a coloca assim, tipo, num pedestal assim lá em cima, maravilhosa. E a maneira como ela estava a falar, eu fiquei assim, gente, ainda bem que eu sou quem eu sou. Porque eu abraço a minha prima que é 100% deficiente, eu olho para ela, eu honro a história dela, eu honro a vida dela. Eu olho para mim e falo assim, putz, eu realmente olho para mim, eu sou uma grande mulher porque eu dou a cara com um corpo defeituoso. Que tem um defeito, que tem uma deficiência, que tem uma diferença no seu próprio corpo e não tem problemas nenhum com isso. Mas eu tive que assumir e aceitar isso em mim. Quem não aceita isso é o outro. E quando a gente olha para esse outro e vê esse outro fazendo essa coisa aí, essas coisas aí, eu fico assim, nossa senhora, que falta de espiritualidade. E no entanto é uma mulher que frequenta a igreja. É uma mulher que frequenta a igreja, é uma mulher que está ali ajudando o padre a fazer as coisas. E ela está olhando e dizendo essas coisas. Isso diz muito crente. É esse lugar. Eu comecei a olhar gente, é muito doloroso. Às vezes a gente ouvir isto de pessoas até muito perto de nós e do nosso próprio sangue. Olhar e dizer assim, ainda tens essa coisa aí. É uma falta de respeito, cultura, nem sei, eu acho que é uma falta de humanidade, principalmente. Todos estamos sujeitos a passar por aquilo que eu passei, né? Eu cumprimentei a morte, eu apertei a mão para ela, disse, ai, tu tens esse cor desse olho. E hoje eu sento aqui e converso abertamente sobre isso. Mas durante muito tempo eu procurei roupas, e hoje procuro roupas mais leves, até porque para eu me sentir mais leve mesmo. E procuro roupas, durante muito tempo eu procurei roupas aonde eu não me sentisse, sim, tens uns presentes novos, estás criando os presentes, né? Aonde eu me sinto bem comigo. E eu recebi elogios de pessoas que olharam para mim com um topzinho, barriga, estômago de fora, barriguinha de fora e calça cintura subida,
E a pessoa, chegaram para mim e disseram assim: Nossa, está muito linda hoje. E é aquilo que a gente estava há pouco a falar. A mulher com 200, 200, 200, né? Ela tem uma autoconfiança, ela tem uma autoestima, e eu agradeço muito às pessoas que fizeram parte da minha vida nessa altura. Por quê? Porque foram eles que ajudaram eu a equilibrar a minha autoestima. Ruth, vai e veste porque tu és bonita, tu és um corpo, não sei, não te preocupes com isso, não faz. E, gente, era a malta da noite. Podem dizer assim, mas a malta da noite é muito não sei o quê. Era a malta da noite que olhava para mim e dizia assim, tu tens que fazer isto, tu tens que ser assim, tu tens que fazer desta maneira. E eu ia lá e fazia, depois recebia aqueles elogios. Aí eu ficava assim, nossa, estou me sentindo bem. Aí a outra maltinha que se dizia certinha, essa coisa que tu tens aí. Tu não devias andar assim. Tu não devias te maquiar. Tá vendo? O comportamento. Me lembrou duas chefes que eu tinha, né? Mas esse aí já é papo para mais um que fala sobre o que a pessoa fala e o que a pessoa emite. Eu tinha duas, vou contar rapidinho. Você já abriu a mesa, Ruth? Não, eu hoje ainda não trouxe os comandos. Eu tenho que olhar bem para isto, para trazer os comandos. Eu tinha duas chefes, né? As duas eram irmãs. Só que assim, tinha uma chefe que era que xingava todo mundo, ela era desbocada, ela falava palavrão e era o tempo todo assim. Sentimentos, olha só. Nunca que ela abriu a boca e falou uma besteira pra mim, nunca me senti ofendida. A outra era polida, a perfeita. E aí ela tinha aquela, sabe, ela tinha. Só que quando ela falava, ela abria a boca pra elogiar, eu me sentia mal. Aí eu olhava para aquilo e falei, o que acontece, né? Olhando como uma pessoa de fora. E não era só a minha sensação. Eu vi alguns outros comentários. E aí eu aprendi uma lição. Então, nem sempre o que tá vindo da boca é o que realmente tá emitindo. Saudade! Olha, ela atingiu a meta. Obrigado pelo heart me. Bem-vinda! A outra que era toda fina, quando ela falava com a gente, a vibração dela que vinha era de julgamento. Então, assim, todo mundo se sentia mal, apesar das belas palavras que ela saía da boca dela, mas o que ela emitia de fato não batia. Feliz dia, Flavinha, que saudade. Já cola em nós. Ai, eu quero esse Flavinha. banner bonitão. Ainda não fizeram o meu banner bonitão. Já cola em Nossa, nós, Flavinha, porque é um tema que tu vais amar, tá? Não larga nós. Fica com nós. É verdade. Então, No bora lá capítulo- pros Paranauê. Que hoje eu lá não quero, mas eu fico Paranauê. preocupada, né? Porque eu sei que você tem compromisso, aí a minha cabeça fica, né? Não há Paranauê Sendo hoje. que o Hoje compromisso quem é tá- dela, gente. É muito engraçado isso, né? Ela tá olha ficando o emaranhamento. Olha, tá vendo? Olha, é isto. Isto é o que faz o emaranhamento, tá vendo? Falta outro aqui do outro lado. Esse trabalho que eu tenho Não posso que mostrar fazer isso mais. para saber quando ter empatia, mas saber definir os meus limites, né? Porque eu fico, a cabeça fica assim, nossa, ela tem horário, você fica segurando ela aí, por que você tá segurando ela aí? Né? Como diz Mas, o outro, gente, ela é consciente dos horários dela. como diz o outro, G, uma das moças que eu convivi, né, da malta da noite, ela dizia uma coisa bem interessante que é mete na tua vida. É uma frase que na altura eu ficava assim a olhar para ela, quando ela dizia aquilo, eu ficava assim, nossa, ela tem uma coragem tão grande. Até hoje eu admiro ela por isso. Ela tem uma coragem tão grande para dizer aquilo, mete na tua vida, mete na tua vida. Quando alguém perguntava alguma coisa, ela dizia, olha, mete na tua vida. Aí eu falei assim, nossa, é uma frase tão poderosa e tão forte. Quando alguém perguntava uma coisa, mete na tua vida. Dá-lhe resposta. Mete na tua vida. É tão forte, ao mesmo tempo te dá um poder tão grande de dizer para a outra, olha, até aqui eu permito, vai até daqui para ali, tu não vai mais, acabou o assunto.
É, é esse, é esse lugar, ah, é esse lugar que nós devemos olhar para nós. Eu hoje vou dar essa tarefazinha para cada uma que ficar aqui nesta live de hoje, né? Como vou agarrar aqui no exemplo da Gi que ela trouxe, que é muito, muito interessante, em perguntar, e vou deixar essa tarefa para vocês depois comentarem aqui, e este vai ser o Paranauê de hoje. A tarefa de hoje vão ter uma tarefa para fazer. Em vez de ser eu a trazer aqui sempre Paranauês para de limpeza, desprogramação, olhem para vocês e perguntem porque é que eu me sinto incomodada quando alguém faz esse comentário comigo. Porque é que eu me sinto incomodada se o fulano falar para mim de uma determinada idade e... Nossa, já vi isto demais. De uma determinada idade eu me vou sentir constrangida e se fulano numa idade mais aceitável eu aceito o elogio. Porque é que é esses movimentos. Como é que eu sinto o meu corpo? Como é que eu gosto? Como é que eu fico? Como é que eu me sinto com o meu corpo? Quais são as marcas que o meu próprio corpo fala, mostra, revela, né? Eu vou dar esse movimento e quem vier amanhã, conte para mim como é que foi fazer esse movimento consigo. Nós vamos falar sobre corpo agora. Sobre o nosso corpo. O capítulo é bem pequenininho, que eu estava ali a ver, são cerca de 10 páginas. É bem pequeno, então a gente vai ler ele muito rápido. Mas olhem para vocês e se perguntem sobre isso. Por que é que eu me sinto incomodada com o peso que eu tenho, com o corpo que eu tenho? E se eu receber um elogio de um determinado tipo de homem, eu vou me sentir constrangida. Mas se eu receber um tipo de elogio de um outro tipo de homem, eu vou me sentir bem. E por que é que eu me sinto constrangida com algumas palavras? Porque é que mulher, eu vou dar aqui o exemplo que a Gi trouxe, porque é que Não, não mulher, dá. É porque eu quero recortar esse pedaço. mulher Que eu viu achei com a sua fala tão do exercício, eu achei tão poderoso. mulher com peito grande e a bunda grande parece ofensivo, mas mulher com corpo violão já é prazeroso. Por que é que eu me sinto incomodada com esses dois termos? Ou se eu não me sinto incomodada com os dois, como é que eu me sinto com os dois, né? Como é que eu me sinto em relação a isso? Pois amanhã a gente conversa sobre isso, né? E gratidão a todos os corpos que estão aqui presentes, uns mais baixinhos, outros mais altos, outros gordinhos. Gratidão ao Criador que fez não sei quantos moldes aí para haver vários tipos de corpos. Né? Eu costumo dizer, às vezes a brincadeira eu dizia assim quando eu não estava customizada. Deus, quando me fez, partiu o molde, né? Não existe mais ninguém igual a mim, ainda por cima deu-me um nome único, que não existe ninguém com um nome igual ao meu. Existe parecidos, até existe às vezes com o primeiro, o segundo e o terceiro, mas com o quarto falha, ou existe com o primeiro, o segundo e o terceiro, ou existe com o primeiro, o segundo e o quarto, mas os nomes, os 4 nomes, assim como ele está, como Deus fez para mim, não está. Então eu brincava com isso, que Deus quando me fez a partir do modo não existe ninguém igual a mim, mas existe vários tipos de corpos. Olha para os vossos corpos e se pergunta, né? Ontem até trouxe aquela questão da mulher estar a dizer da barriga fofa do filho, né? E é muito interessante a gente olhar para isso e perguntar-nos porque é que eu respondo a determinados comentários de uma determinada maneira e a outros de outra, e como é que eu me sinto nesse lugar. E porque é que eu tomo as dores dos outros quando os outros nem sequer pediram para eu tomar as dores deles. Isso também é interessante de se ver. Amanhã a gente vai trazer, eu vou trazer divórcio energético, gente, vou trazer divórcio energético. E fica o convite para hoje às 21h17 do Brasil, Brasília, 21 de Portugal. Ia dizer Portugal-Lisboa, mas Portugal ele é tão grande que só tem um horário, não é como o Brasil que tem vários. Pois é. Já aproveitando a fala da Ruth, lembrar que ela faz
o divórcio energético. Então, se alguém precisar desse tipo de serviço, bora lá com a Ruth. E se alguém precisar trabalhar a sua questão de autoabandono, eu tô aí com um protocolo que é 1h30 comigo aí no bate-papo para desvendar e melhorar essa questão de autoabandono. Então, beijo para todas, gratidão e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã e a gente se vai em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fui.